Estou ansiosa para ver minha única filha vestida de noiva, comentei com meu neto. Ele sorriu de forma fria e cruel. Vovó, enlouqueceu? O casamento dela foi ontem, e só convidou as pessoas especiais. No dia seguinte, bati à porta deles com uma surpresa que ninguém esperava. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Era uma tarde de domingo comum, dessas que parecem desenhadas pela rotina. Meu neto João havia chegado para o nosso tradicional almoço, e eu me sentia especialmente animada para lhe mostrar o vestido azul marinho que havia comprado para o casamento de Beatriz, minha única filha. Eu tinha escolhido aquele tecido com tanto cuidado, pensando em cada detalhe para estar impecável no grande dia dela. Estou tão ansiosa para ver minha filha vestida de noiva, comentei enquanto tirava o vestido do armário, mostrando-o com orgulho. Foi então que percebi algo estranho na expressão de João. Seus olhos, tão parecidos com os do meu falecido marido, refletiam uma estranha mistura de desconforto e algo mais. Crueldade? Ele me encarou por alguns segundos antes de soltar as palavras que rasgariam meu coração ao meio. Vovó, você enlouqueceu? O casamento da mamãe foi ontem. Ela convidou apenas as pessoas realmente importantes para ela. O vestido escorregou das minhas mãos como se pesasse toneladas. Senti o ar abandonar meus pulmões e o mundo parar ao meu redor. Minhas pernas fraquejaram, obrigando-me a sentar na poltrona mais próxima, a mesma onde amamentei Beatriz tantos anos atrás. O que você disse? Minha voz saiu como um sussurro rouco, quase inaudível. João se recostou no sofá, parecendo estranhamente satisfeito com meu choque. Foi uma cerimônia linda, muito elegante, muito exclusiva. Apenas a gente que realmente importa. Ele fez uma pausa dramática que pareceu durar uma eternidade. Uma pena que você não estava nessa lista. As lágrimas brotaram instantaneamente, mas havia algo além da tristeza crescendo dentro do meu peito. Era uma fúria silenciosa que eu não sentia há décadas. Você não pode estar falando sério. Minha voz tremia. Beatriz jamais faria algo assim. Deve haver algum mal-entendido. João soltou uma risada fria que percorreu minha espinha como gelo. Mal-entendido, vovó? Mamãe está planejando isso há meses. Ela até enviou convites super elegantes, com papel em alto relevo dourado. Obviamente seu nome não estava em nenhum deles. Cada palavra era como uma punhalada. Como era possível que minha própria filha, aquela menina que criei sozinha depois que meu marido faleceu, quando ela tinha apenas 15 anos, tivesse me excluído do dia mais importante de sua vida? Mas eu falei com ela na semana passada, murmurei, tentando encontrar alguma lógica naquela situação absurda. Ela disse que estava ocupada com os preparativos finais. Pensei que me ligaria com os detalhes. Ah, ela estava ocupadíssima, João continuou com aquela crueldade adolescente que agora parecia calculada. O lugar era incrível, um salão no centro com vista para o mar. E o vestido? Meu Deus, vovó, era de princesa. Deve ter custado mais de 25.000 reais. Cada detalhe era como outra facada. Minha filha havia gastado mais em um vestido do que eu ganhava em 3 meses com minha aposentadoria, e eu nem ao menos sabia que ela havia se casado. Quantas pessoas tinham? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Umas 150 pessoas, eu acho. Toda gente muito elegante. O novo marido tem uma família com muito dinheiro. Mamãe diz que agora ela vai poder viver a vida que sempre mereceu. A vida que sempre mereceu. Como se a vida que construímos juntas após a morte de seu pai não tivesse valido nada. Como se todos aqueles anos trabalhando em 2 empregos para pagar sua faculdade, todas as noites em claro quando ela estava doente, todos os sacrifícios que fiz, como se nada disso tivesse significado. João, disse eu tentando manter a voz firme, por que você está me contando isso desta forma? Por que você não me contou antes do casamento? Por um momento fugaz,
Vi um vislumbre de algo parecido com culpa em seu rosto jovem, mas logo desapareceu. Mamãe me disse para não te contar nada. Disse que você ficaria muito dramática e arruinaria tudo. Ele encolheu os ombros como se estivesse falando sobre o tempo. Acho que ela pensou que era melhor assim. Meu coração se partiu em 1000 pedaços, mas ao mesmo tempo, algo escuro e decidido começou a se formar em minha mente. Beatriz havia tomado uma decisão. Ela havia decidido que eu não era importante o suficiente para estar em sua nova vida. Muito bem, eu também podia tomar decisões. Levantei-me da poltrona com uma calma que me surpreendeu. João, acho que é hora de você ir. Vovó? Pela primeira vez desde que ele chegou, parecia genuinamente confuso. Vá embora agora. Depois que ele saiu, fiquei sozinha em minha casa, cercada por fotografias de Beatriz em cada fase de sua vida. Sua formatura, seus aniversários, nossas férias juntas. Em cada uma delas, eu estava lá, sorrindo, apoiando-a, amando-a incondicionalmente. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordada olhando para o teto e, pela primeira vez em anos, não era por preocupação ou tristeza, mas por algo muito mais poderoso: determinação. Ao amanhecer, eu já sabia exatamente o que faria. Na manhã seguinte, pontualmente às 9 horas, eu estava parada em frente à porta da casa de Beatriz. Não era a mesma casa modesta onde ela havia morado antes. Esta era uma mansão imponente em um condomínio fechado, com jardins perfeitamente cuidados e uma entrada que exibia opulência por todos os lados. Aparentemente, seu novo marido tinha ainda mais recursos do que João havia insinuado. Toquei a campainha uma vez, depois outra. O som ecoou pelo interior da casa como um anúncio da tempestade que estava por vir. Finalmente, a porta se abriu, e lá estava minha filha. Beatriz usava um roupão de seda creme que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. Seu cabelo estava perfeitamente arrumado, apesar de ser tão cedo. Quando me viu, sua expressão não mostrou surpresa nem culpa, apenas uma leve irritação, como se eu fosse uma vendedora inoportuna interrompendo sua manhã. Mãe, o que você está fazendo aqui tão cedo? Sua voz tinha um tom frio que jamais imaginei ouvir dirigido a mim. Tão cedo, repeti, sentindo a raiva da noite anterior retornar com força. Essa é sua primeira pergunta depois de se casar ontem sem me dizer uma palavra? Beatriz suspirou dramaticamente, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Entre, mas tenho um almoço marcado, então não pode ficar muito tempo. Entrei na casa e imediatamente me senti como uma intrusa. Tudo era branco, dourado e perfeito. Nada pessoal, nada que lembrasse a Beatriz que eu havia criado. Era como entrar no showroom de uma revista de decoração. Bela casa, comentei, olhando ao redor. Muito diferente. Obrigada, Renato tem muito bom gosto. Ela se acomodou em um sofá que provavelmente custava mais que meu carro. Bom, mãe, sobre o que queria falar? A frieza em sua voz me atingiu como um tapa. Esta não era minha filha, ou talvez fosse, e eu estive cega todos esses anos. Sobre o que eu quero falar? Minha voz subiu uma oitava. Beatriz, eu perdi seu casamento. Seu casamento. Você tem alguma ideia do que isso significa para mim? Ela examinou as unhas que estavam perfeitamente manicuradas em um tom de rosa pálido. Olha, mãe, eu entendo que você esteja chateada, mas precisa entender que esta foi uma decisão muito deliberada. Deliberada? A palavra saiu de minha boca como veneno. Sim. Ela finalmente me olhou diretamente. Renato vem de uma família muito prestigiosa. O pai dele é dono de uma das maiores construtoras do país. A mãe dele está no conselho de 3 organizações beneficentes diferentes. Essas são pessoas que se movem em círculos muito específicos, e você não se encaixa nesses círculos, mãe. Ela disse isso com a mesma naturalidade com que teria comentado sobre o tempo. Seu trabalho na loja, sua casa naquele bairro, seu jeito de ser.
Renato e a família dele têm certas expectativas sobre o tipo de gente com quem eles se associam. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Meu jeito de ser? Não se ofenda, mas você é um pouco simples. E suas roupas, seu jeito de falar. Não é que seja errado, simplesmente não é apropriado para o tipo de eventos que agora vou frequentar. Simples? A palavra saiu como um silvo. Beatriz, eu te criei sozinha depois que seu pai morreu. Trabalhei 60 horas por semana para pagar sua faculdade. Fiquei acordada com você todas as noites quando você tinha pesadelos e agora sou simples demais para estar no seu casamento? Mãe, por favor, não faça uma cena. Ela se levantou do sofá e caminhou até a janela. Olha, eu entendo que você está magoada, mas precisa ver o quadro completo. Este casamento me abre portas que eu nunca pensei que teria. Renato pode me dar a vida que eu sempre quis. E a vida que nós construímos juntas? Perguntei com a voz embargada. Isso não significou nada? Ela se virou para me encarar e, por um momento, vi algo em seus olhos que me gelou o sangue. Não era tristeza ou arrependimento, era impaciência, como se eu fosse um obstáculo que precisava ser removido. Mãe, essa vida era o que tínhamos que fazer por causa das circunstâncias, mas agora eu tenho opções. E uma dessas opções é me cercar apenas de pessoas que agreguem valor à minha nova posição social. Valor? A palavra me saiu como um grito abafado. Sim, valor. O que você pode agregar ao meu casamento, mãe? A minha nova vida? Sejamos honestas. Você trabalhou em uma loja por 30 anos. Você mora em uma casa que está praticamente ultrapassada e sua ideia de um restaurante elegante é um shopping center. Cada palavra era como uma facada, mas o que mais me doía era a facilidade com que ela as dizia. Não havia luta interna, não havia conflito. Ela tinha tomado estas decisões sobre mim, sobre nosso vínculo, com a frieza de alguém calculando as despesas do mês. Isso é uma ruptura permanente, então? Perguntei, minha voz surpreendentemente calma. Não seja tão dramática, mãe. Ainda somos família. Eu só preciso que você entenda que as coisas vão ser diferentes agora. Muito diferentes. Diferentes como? Bom, por exemplo, provavelmente não vamos nos ver com tanta frequência, e quando nos virmos, terá que ser em lugares mais apropriados. Nada de você vir aqui sem avisar, obviamente, e definitivamente nada de aparições em eventos sociais. Aparições? Senti como se estivesse falando com uma estranha. Beatriz, eu sou sua mãe. E eu sou a esposa de Renato Silva agora. Isso vem com responsabilidades e expectativas que você não pode entender. Você tem razão, eu disse, levantando-me lentamente. Eu não consigo entender como a filha que eu criei se tornou isso. Alguém que pode descartar as pessoas que a amaram quando elas não são mais úteis. Pela primeira vez em toda a conversa, vi um vislumbre de desconforto em seus olhos, mas durou apenas um segundo. Se é assim que você quer ver, é sua decisão, mas eu não vou me desculpar por querer uma vida melhor. Uma vida melhor? Eu me dirigi para a porta. Beatriz, você acabou de destruir o relacionamento mais importante da sua vida por dinheiro e status. Você realmente acredita que isso é uma vida melhor? Sim. Ela respondeu sem hesitar. Definitivamente. Saí daquela casa com o coração partido, mas também com algo que eu não tinha há muito tempo. Clareza absoluta. Minha filha havia tomado sua decisão. Ela tinha pesado o amor incondicional que eu lhe dei a vida inteira contra as vantagens sociais e econômicas de seu novo casamento, e ela havia escolhido o segundo. Enquanto caminhava para o meu carro, peguei meu telefone e disquei um número que havia encontrado nas páginas amarelas mais cedo naquela manhã. Escritório de Advocacia Mendes e Associados. Em que posso ajudá-la? Eu preciso falar com um tabelião. É urgente. Era hora de Beatriz aprender que as decisões têm consequências. 3 dias depois do confronto mais doloroso da minha vida, eu estava novamente parada em frente à porta de Beatriz. Desta vez, eu não estava sozinha.
O doutor Mendes, um tabelião de 60 anos com cabelo grisalho e uma expressão séria, me acompanhava. Ele carregava uma pasta de couro preta que continha documentos que mudariam tudo para sempre. Beatriz abriu a porta com a mesma expressão de irritação que havia mostrado na vez anterior. Mas quando viu o homem de terno ao meu lado, sua testa se franziu em curiosidade. Mãe, o que é isso? Sua voz tinha um tom cauteloso, que não estava presente em nosso encontro anterior. Podemos entrar? Temos assuntos importantes para discutir. Pela primeira vez, desde que todo esse pesadelo havia começado, vi um vislumbre de incerteza nos olhos de minha filha. Ela nos deixou entrar, mas permaneceu parada na porta, como se estivesse pronta para nos expulsar a qualquer momento. Beatriz, comecei com uma calma que havia praticado por 3 dias. Eu te apresento o Dr. Mendes. Ele é tabelião e está aqui para testemunhar algumas mudanças importantes que eu preciso fazer. Mudanças? Agora havia uma nota de alarme em sua voz. Que tipo de mudanças? O Dr. Mendes abriu sua pasta e pegou vários documentos. Senhorita, sua mãe me contratou para testemunhar e registrar alterações em seu testamento, bem como mudanças na titularidade de vários ativos importantes. Vi a cor sumir do rosto de Beatriz. Seus olhos se moveram rapidamente entre o tabelião e eu, como se ela estivesse tentando processar o que estava ouvindo. Mãe, do que você está falando? Sente-se, Beatriz. Minha voz era firme, mas não cruel. É hora de você saber exatamente o que significa descartar sua família. Ela se sentou lentamente no sofá branco, suas mãos tremendo levemente. Era a primeira vez que eu a via mostrar qualquer tipo de vulnerabilidade desde que toda essa situação havia começado. Por 35 anos, comecei. Eu tenho guardado cada centavo que pude para garantir que você tivesse um futuro seguro. A casa onde você cresceu, onde seu pai e eu planejamos envelhecer juntos, sempre foi destinada a ser sua. Mãe, não. Eu não terminei. Levantei a mão. Essa casa vale cerca de R$450 mil agora. Não é uma mansão como esta, mas é um lar. Um lar cheio de memórias de uma família que te amou incondicionalmente. O Dr. Mendes colocou o primeiro documento sobre a mesa de vidro. Este é o Novo Testamento da Sra. Helena Martins. Como podem ver, a casa da família não será mais herdada pela senhorita. Beatriz Martins. O quê? Beatriz se inclinou para a frente, lendo rapidamente as linhas do documento. Para quem você vai deixar? Para a Fundação de Apoio a Crianças com Câncer, respondi. Famílias que realmente precisam de ajuda, não pessoas que consideram que casas modestas estão praticamente ultrapassadas. Beatriz empalideceu ainda mais. Mãe, isso foram apenas palavras. Eu estava chateada. Eu não falava sério. Ah, não? Peguei meu telefone e reproduzi uma gravação. Era a voz dela, clara como cristal. O que você pode agregar ao meu casamento, mãe? À minha nova vida? Você trabalhou em uma loja por 30 anos. Você mora em uma casa que está praticamente ultrapassada. Você me gravou? A voz dela subiu uma oitava. Sim, cada palavra cruel que você disse. Guardei o telefone. Eu queria ter certeza de que não estava imaginando como minha própria filha havia me descartado como lixo. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Beatriz, mas elas não me afetavam mais como antes. Por 3 dias, eu havia chorado todas as lágrimas que tinha. Agora, só restava uma determinação fria e clara. O Dr. Mendes colocou outro documento na mesa. Este é particularmente interessante. A senhorita sabia que sua mãe também tinha uma apólice de seguro de vida de R$500 mil com você como beneficiária? Tinha. Beatriz olhou para o documento com horror crescente. Agora o beneficiário é João, eu disse simplesmente. Pelo menos ele teve a honestidade de me dizer a verdade sobre o seu casamento, por mais cruel que fosse. João, um garoto, meu neto, e ao contrário de você, ele não passou anos planejando como se livrar de mim quando eu não fosse mais útil. Beatriz se levantou bruscamente do sofá.
Mãe, isso é ridículo. Você está reagindo de forma exagerada por causa de uma briga boba. Uma briga boba? Minha voz permaneceu perigosamente calma. Beatriz, você não me convidou para o seu casamento. Não foi uma briga no calor do momento, mas uma decisão calculada que você tomou meses atrás. Você me disse claramente que eu não agregava valor à sua nova vida. Pois bem, eu também posso fazer cálculos. O que você quer dizer? O Dr. Mendes pigarreou. Há mais documentos, senhorita. Meu coração batia forte, mas minha voz permaneceu firme. Você sabia que seu pai tinha um irmão, Beatriz? Seu tio Carlos, que morreu há 5 anos sem filhos? Vagamente, ela respondeu confusa. Ele deixou tudo para mim. A casa dele na praia, os investimentos dele, a conta de aposentadoria. No total, quase R$ 800.000. Vi os olhos dela se arregalarem em choque. Durante todos estes anos, eu tenho administrado esse dinheiro, guardando-o para te dar quando você estivesse pronta para comprar sua primeira casa. Mãe, a voz dela era apenas um sussurro. Esse dinheiro também vai para o João agora, junto com meu próprio fundo de aposentadoria. Beatriz cambaleou ligeiramente. Quanto? Quanto dinheiro é no total? Cerca de R$ 1.800.000, respondeu o Dr. Mendes, lendo do documento. Será colocado em um fundo fiduciário para João, administrado pela senhora Martins, até que ele complete 25 anos. Quase R$ 2 milhões, Beatriz gritou. Mãe, isso é uma fortuna. Você não pode dar tudo isso para o João. Por que não? Perguntei. Segundo você, eu não tenho valor para agregar à sua vida. Claramente, o dinheiro que eu tenho guardado para você também não tem valor. Não foi isso que eu quis dizer. Ah, não? Porque você disse muito claramente que precisava se cercar apenas de pessoas que agregassem valor à sua nova posição social. Pois bem, agora você tem o que queria. Você se cercou apenas de pessoas que você considera valiosas. Beatriz começou a andar de um lado para o outro, suas mãos tremendo. Mãe, por favor, pense bem. Você está tomando decisões permanentes baseadas em um momento de raiva. Um momento de raiva? Eu me levantei lentamente. Beatriz, você planejou me excluir do seu casamento por meses. Você disse a João para não me contar nada. Você convidou 150 pessoas para celebrar o dia mais importante da sua vida e deliberadamente me deixou de fora. Isso não foi um momento de raiva. Foi uma declaração sobre o valor que eu tenho na sua vida. Você pode mudar de ideia, ela disse desesperadamente. Testamentos podem ser modificados. Sim, eu concordei. Eles podem ser modificados, mas eu não vou fazer isso. O Dr. Mendes começou a guardar os documentos em sua pasta. Se não há mais perguntas, senhorita, terminamos aqui. Beatriz me olhou com uma expressão que eu não via desde que ela era uma criança pequena. Pânico puro. Mãe, por favor, eu sei que cometi um erro, mas eu ainda sou sua filha. Não, eu disse me dirigindo para a porta. Uma filha não faz o que você me fez. Uma filha não calcula friamente o valor social de sua mãe e decide que ela não vale a pena ter na sua vida. Mas eu preciso de você. Eu parei na soleira e me virei para olhá-la uma última vez. Você precisa de mim ou você precisa do meu dinheiro? Ela não respondeu. E essa foi toda a resposta que eu precisava. Uma semana depois da revelação do testamento, meu telefone não parava de tocar. Beatriz havia me ligado 73 vezes em 5 dias. Ela havia deixado mensagens de voz que iam desde súplicas desesperadas até ameaças mal disfarçadas. Mas havia algo mais que eu estava prestes a descobrir. Algo que faria com que tudo o que eu tinha feito até agora parecesse apenas o primeiro passo de um plano muito maior. João veio me visitar naquela quarta-feira à tarde. Ele parecia diferente, mais nervoso, como se carregasse algum peso que não sabia como lidar. Ele se sentou no mesmo sofá onde havia quebrado meu coração uma semana antes, mas desta vez seus olhos evitavam os meus. Vovó. Ele começou com uma voz que tremia levemente. Eu preciso te contar algo importante. O que foi, João?
É sobre a mamãe e sobre o vovô. Ele se referia ao seu avô, meu falecido marido. Há algo que a mamãe nunca te contou. Senti um arrepio percorrendo minha espinha. Que tipo de coisa? João respirou fundo. Você se lembra quando o vovô morreu? Como a mamãe cuidou de todos os papéis do seguro e da herança? Sim, claro. Eu estava destruída demais para lidar com tudo isso. Ela insistiu em me ajudar. Bom, João se mexeu desconfortavelmente. Havia mais dinheiro do que você sabia. O que você quer dizer? O vovô tinha uma conta de investimentos separada. Uma que ele vinha construindo há anos, sem te contar porque ele queria que fosse uma surpresa para quando vocês se aposentassem juntos. Meu coração começou a bater mais rápido. João, do que você está falando? A mamãe encontrou os documentos quando estava revisando tudo. A conta tinha 2 milhões de reais, vovó. O vovô tinha colocado o dinheiro dos trabalhos extras, das horas noturnas na empresa. O mundo começou a girar ao meu redor. 2 milhões de reais? A mamãe nunca te contou. Ela ficou com o dinheiro e usou para a entrada da primeira casa dela, para pagar os empréstimos estudantis dela, para tudo. As palavras de João pareciam vir de muito longe. Meu marido, meu querido Antônio, tinha trabalhado secretamente, guardando cada centavo extra para que pudéssemos ter uma aposentadoria confortável juntos. E Beatriz havia roubado aquele sonho. Como? Como você sabe de tudo isso? Eu encontrei os documentos no escritório dela quando tinha 12 anos. Não entendi o que eles significavam na época, mas quando eu cresci e comecei a fazer perguntas, ela me disse que era melhor que você não soubesse, que te faria mais mal saber que o papai havia guardado segredos. E você acreditou nela? João abaixou a cabeça, envergonhado. Ela era minha mãe, vovó, e eu era apenas um garoto, mas agora, depois do que ela te fez com o casamento, eu não posso mais ficar calado. Eu me levantei do sofá, tremendo. Não era apenas pela traição do dinheiro, embora isso fosse devastador. Era a percepção de que Beatriz havia me manipulado por anos, tomando decisões sobre minha vida sem o meu conhecimento, controlando informações que me pertenciam por direito. Tem mais alguma coisa, João? Perguntei, embora não tivesse certeza se conseguiria aguentar mais revelações. Sim, ele sussurrou. Tem algo sobre a conta do tio Carlos também. O que tem ela? A mamãe me fez assinar alguns papéis no ano passado. Ela disse que eram para impostos, mas eu acho que ela me nomeou como beneficiário dessa conta também, não apenas do dinheiro que você vai deixar para mim. O quê? Vovó, eu acho que a mamãe estava planejando te fazer assinar documentos para transferir o dinheiro do tio Carlos para o meu nome, com ela como administradora, até eu completar 21. A sala ficou em silêncio absoluto. A magnitude da traição de Beatriz era maior do que eu havia imaginado. Ela não apenas me excluiu do casamento e me insultou cruelmente, mas ela havia orquestrado um plano para controlar todo o meu dinheiro. João, eu disse com uma voz que eu não reconhecia como minha. Você tem esses documentos? Sim, eu trouxe comigo. Ele tirou uma pasta de sua mochila. Pensei que você deveria vê-los. Eu revisei os papéis com as mãos trêmulas. Estava tudo ali. Formulários de transferência de fundo fiduciário, documentos de tutela financeira, até mesmo um rascunho de um novo testamento que me nomeava como incapacitada para lidar com assuntos financeiros complexos devido à idade avançada. Incapacitada, eu li em voz alta. Eu tenho 62 anos, não 92. Vovó, João tocou minha mão suavemente. Há algo mais que você precisa saber. O que mais pode haver? A mamãe tem dito para todo mundo que você está começando a ter problemas de memória, para a família, para os vizinhos. Ela até foi falar com seu médico. O quê? A fúria que senti naquele momento era diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado antes. Ela foi falar com o Dr. Paulo? Sim.
Ela disse que você estava mostrando sinais de confusão, que às vezes você esquecia coisas importantes. Ela estava construindo um caso para provar que você não era competente para gerenciar seu próprio dinheiro. Eu me sentei pesadamente, a plena percepção da traição de Beatriz me atingindo como uma onda. Não tinha sido apenas a questão do casamento. Tinha sido um plano cuidadosamente orquestrado para me isolar, controlar meu dinheiro e, eventualmente, tomar posse de todos os meus bens. Por que você está me contando tudo isso agora, João? Porque depois de te ver sofrer tanto por causa do casamento, eu não pude mais continuar fazendo parte das mentiras dela. E porque... Ele parou, lutando com as palavras. Por que o quê? Porque ela me disse que depois que ela conseguisse controlar seu dinheiro, provavelmente teríamos que te colocar em uma casa de repouso. Ela disse que seria o melhor para você, mas eu sabia que, na verdade, era porque ela não precisaria mais de você. As lágrimas que eu estava segurando finalmente escorreram. Não lágrimas de tristeza desta vez, mas de uma raiva pura e justificada. Minha própria filha tinha planejado roubar minha independência, minha casa, minha dignidade, tudo por dinheiro. João, eu disse, enxugando os olhos, você estaria disposto a testemunhar sobre tudo isso se fosse necessário? Testemunhar para um advogado ou até mesmo para um juiz, se chegar a isso. João assentiu firmemente. Sim, vovó. É hora da mamãe pagar pelo que ela tem feito. Eu me levantei e caminhei até a janela, olhando para a rua onde eu tinha crescido, onde eu tinha construído uma vida com Antônio, onde eu tinha criado uma filha que agora me via como nada mais do que uma fonte de dinheiro a ser explorada. João, eu disse sem me virar. Sabe o que é o mais triste de tudo isso? O que, vovó? É que se a Beatriz tivesse vindo a mim honestamente, se ela tivesse me dito que precisava de ajuda financeira, ou que queria parte de sua herança mais cedo, eu provavelmente teria dado, porque eu a amava. E agora... Eu me virei para olhá-lo, e pela primeira vez em dias, sorri. Mas não era um sorriso feliz. Era o sorriso de alguém que finalmente tinha entendido completamente com quem estava lidando. Agora, João, sua mãe vai descobrir que dois podem jogar este jogo de manipulação e eu tenho muito mais anos de experiência. Era hora de fazer algumas ligações. Beatriz não era a única que podia planejar. Na segunda-feira de manhã, exatamente 2 semanas depois de descobrir que eu tinha perdido o casamento da minha própria filha, eu estava sentada no escritório do advogado mais prestigiado da cidade. Doutora Clara Torres tinha uma reputação feroz em casos de fraude financeira e abuso de idosos. Seu escritório, no 32º andar de um arranha-céu do centro financeiro, gritava sucesso e competência. Senhora Martins, a advogada Torres disse, revisando os documentos que João e eu havíamos trazido. Este é um dos casos mais calculados de abuso financeiro familiar que eu já vi em meus 25 anos de carreira. João estava sentado ao meu lado, nervoso, mas determinado. Ele insistiu em me acompanhar, dizendo que já era hora de alguém defender sua avó. Qual é a gravidade da situação legalmente? Perguntei. Muito grave. Sua filha cometeu fraude quando se apropriou dos 2 milhões de reais da conta de investimentos de seu marido. Isso é roubo, pura e simplesmente. Além disso, as tentativas de manipular sua reputação médica para se declarar incompetente constituem abuso de idosos sob a lei brasileira. E o que podemos fazer a respeito? A advogada Torres sorriu, e não foi um sorriso agradável. Podemos fazer muitas coisas. Primeiro, vamos apresentar acusações criminais por fraude. Segundo, vamos processá-la civilmente pelos 2 milhões de reais, mais juros compostos durante os últimos 7 anos. Isso seria aproximadamente 3 milhões de reais agora. João engasgou baixinho. A mamãe pode ir para a cadeia? A fraude desta magnitude tipicamente resulta em 2 a 5 anos de prisão, a advogada respondeu, especialmente quando há evidência de premeditação e manipulação psicológica. Quero que a senhora saiba, eu disse cuidadosamente, que eu não estou fazendo isso por vingança. Não?
A advogada Torres levantou uma sobrancelha. Não. Eu estou fazendo isso porque minha filha precisa aprender que as ações têm consequências e porque eu não posso permitir que ela continue manipulando e machucando as pessoas. O que a senhora quer dizer? João limpou a garganta. Vovó, tem mais uma coisa que eu não te contei. Meu estômago se afundou. O que agora? A mamãe também tem manipulado a família do Renato, o novo marido dela. Ela tem contado histórias sobre a senhora, pintando-a como uma mãe tóxica e abusiva que arruinou a infância dela. O quê? A palavra saiu como um grito abafado. Ela disse a eles que a senhora era alcoólatra, que batia nela, que a forçou a trabalhar desde os 14 anos para manter a casa. Basicamente, ela inventou toda uma história de abuso para explicar por que a senhora não queria estar na vida dela. A advogada Torres largou sua caneta. Você tem alguma evidência dessas calúnias? João pegou seu telefone. Eu gravei uma conversa que ela teve com a senhora Márcia, a sogra da mamãe, na semana passada. Ele reproduziu a gravação. A voz de Beatriz encheu o escritório. Minha mãe foi terrível comigo quando eu era criança. Ela me batia com o que tivesse à mão quando eu não limpava a casa perfeitamente. E o álcool? Márcia, você não pode imaginar o que era viver com uma alcoólatra. Eu tinha que esconder dinheiro para comida porque ela gastava tudo em vodka. Fiquei sem fôlego. Cada palavra era uma mentira, uma invenção cruel projetada para justificar seu comportamento e ganhar simpatia. A gravação continuou. É por isso que eu não pude convidá-la para o casamento. Você sabe como são os alcoólatras? Sempre causando cenas, arruinando momentos especiais. O Renato e eu decidimos que era melhor mantê-la longe. Meu Deus, eu sussurrei. A senhora. Márcia acreditou completamente nela, João respondeu. E não só isso, a mamãe convenceu o Renato a emprestar a ela R$ 250 mil para terapia para lidar com o trauma da infância abusiva dela. A advogada Torres tomou notas rapidamente. Isso é difamação com danos financeiros. Estamos olhando para acusações adicionais. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela usou para redecorar a casa e comprar um carro novo, João explicou. Um BMW conversível. Ela disse que merecia depois de todos os anos de trauma. João, a advogada Torres disse, você estaria disposto a testemunhar contra sua mãe no tribunal? João olhou para mim, seus olhos cheios de determinação e tristeza. Sim, eu não posso mais permitir que ela machuque minha avó ou que minta sobre ela. Bem, agora, senhora Martins, há algo mais que devemos discutir. Com as evidências que temos, poderíamos forçar sua filha a devolver não apenas os 2 milhões originais, mas também buscar danos punitivos. O que isso significa? Significa que poderíamos processá-la pelo dobro ou até mesmo pelo triplo do dinheiro roubado. Estamos falando de potencialmente 6 milhões de reais. Mas ela não tem tanto dinheiro, eu protestei. Não, mas seu novo marido tem, e sob as leis de propriedade matrimonial do nosso estado, ele poderia ser responsável pelas dívidas dela. João endireitou-se. Isso significa que o Renato poderia perder o dinheiro dele por causa das mentiras da mamãe? Exatamente. E quando ele descobrir que sua nova esposa não é apenas uma ladra, mas que também o usou para obter dinheiro sob falsos pretextos? A advogada deixou a frase inacabada, mas as implicações eram claras. O casamento deles não sobreviveria a isso, eu murmurei. Provavelmente não, especialmente quando a família Silva descobrir que todas as histórias sobre a senhora foram inventadas. Fiquei em silêncio por vários minutos, processando toda a informação. Beatriz não tinha apenas roubado dinheiro e me excluído da sua vida. Ela tinha construído uma rede completa de mentiras e manipulações que se estendia até a sua nova família. Doutora Torres, eu disse finalmente, eu quero que a senhora prossiga com tudo. As acusações criminais, a ação civil, tudo. A senhora tem certeza? Isso vai destruir a vida de sua filha.
Minha filha destruiu a minha vida primeiro e, mais importante, ela está destruindo as vidas de outras pessoas com suas mentiras. A família Silva merece saber a verdade sobre com quem seu filho se casou. Muito bem, começaremos os procedimentos amanhã mesmo. Enquanto saíamos do escritório, João me pegou pelo braço. Vovó, a senhora tem certeza disso? Uma vez que isso comece, não há como voltar atrás. João, eu disse, olhando-o diretamente nos olhos. Sua mãe teve muitas oportunidades de fazer a coisa certa. Ela poderia ter vindo a mim honestamente. Poderia ter pedido perdão depois do casamento. Ela poderia ter parado as mentiras a qualquer momento. Mas em vez disso, ela dobrou suas apostas e continuou mentindo e roubando. Eu sei, é só que ela é minha mãe, sabe? E eu sou sua avó e mereço justiça. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu dormi profundamente, não porque estava feliz em machucar Beatriz, mas porque finalmente estava tomando o controle da minha própria vida. Eu não era mais a vítima silenciosa das manipulações da minha filha. No dia seguinte, a advogada Torres me ligou cedo. Senhora Martins, tenho notícias interessantes. Eu falei com o Renato Silva ontem à noite. A senhora já contou tudo a ele? Eu contei o suficiente. Ele quer se encontrar com a senhora. Comigo? Por quê? Aparentemente, algumas coisas que sua filha tinha dito a ele nunca se encaixaram completamente. As histórias dela sobre a senhora não combinavam com a mulher que João descrevia quando falava de sua avó. Renato quer ouvir sua versão dos fatos. E a Beatriz? Ele não disse nada a ela ainda, mas eu acho que o casamento deles está prestes a enfrentar sua primeira crise real. Eu desliguei o telefone com uma sensação estranha no peito. Não era felicidade exatamente, mas também não era tristeza. Era algo mais parecido com alívio. Finalmente, a verdade ia vir à tona. Encontrei Renato em um café discreto no centro da cidade. Ele era mais jovem do que eu imaginava, talvez uns 35 anos, bem vestido e com um ar de autoridade que falava de alguém acostumado a estar no controle. Mas hoje, sentado em frente a mim, ele parecia perdido. Senhora Martins, ele começou, estendendo a mão. Agradeço por concordar em me encontrar. Pode me chamar de Helena, eu disse, apertando sua mão. E eu que agradeço a oportunidade de finalmente conhecer o homem com quem minha filha se casou, sem me convidar. Ele teve a decência de parecer envergonhado. Sobre isso, Beatriz me disse que vocês estavam afastadas há anos, que a senhora tinha problemas com álcool e que não faria bem para ninguém tê-la no casamento. E você acreditou nela sem questionar? Sim. Ele baixou os olhos. Beatriz é muito convincente. Ela tinha histórias detalhadas sobre abusos, sobre como a senhora a fazia trabalhar quando criança. E, para ser honesto, ela tem cicatrizes emocionais que pareciam confirmar o que ela dizia. Cicatrizes emocionais causadas por sua própria desonestidade, não por mim. Eu respondi calmamente. Renato, eu trabalhei em uma loja por 30 anos para dar a melhor vida possível à minha filha depois que meu marido morreu. Eu nunca fui uma alcoólatra, nunca bati nela, nunca a fiz trabalhar quando criança. Tudo isso são mentiras. Ele assentiu lentamente. A advogada Torres me mostrou algumas evidências ontem à noite. Evidências que sugerem que Beatriz, que ela roubou uma quantia substancial de dinheiro do seu pai. 2 milhões de reais, eu disse, sentindo o peso desse número. Dinheiro que meu marido havia guardado secretamente para nossa aposentadoria. Dinheiro que Beatriz encontrou quando ele morreu e nunca me contou sobre. E há também a questão dos 250 mil reais. Ele parecia fisicamente doente ao mencionar isso. O dinheiro que você lhe emprestou para a terapia para superar o trauma da infância abusiva que nunca existiu? Ele assentiu, passando a mão pelo rosto. Eu sinto muito, Helena. Eu realmente não sabia. Eu acredito em você, Renato. Beatriz sempre foi habilidosa em manipular as pessoas. Até eu, que a criei, fui enganada por anos. O que ela fez com o dinheiro do pai? Comprou a primeira casa dela,
pagou a faculdade, financiou o estilo de vida luxuoso que ela sempre quis ter. E agora ela está planejando me declarar incompetente mentalmente para conseguir controlar o resto do meu dinheiro. Os olhos dele se arregalaram em choque. Isso é monstruoso. Sim, eu concordei suavemente. É mesmo. Renato respirou fundo, parecendo tomar uma decisão. Helena, eu tenho uma proposta para você. Uma que talvez seja melhor para todos nós, inclusive para Beatriz, por mais que ela não mereça. Estou ouvindo. Em vez de levar isso ao tribunal, o que seria longo, doloroso e público, eu posso devolver o dinheiro. Todo ele. Os 2 milhões que ela roubou do seu marido, mais os juros que a advogada calculou. Posso pagar os 3 milhões, desde que você concorde em não apresentar acusações criminais. Fiquei surpresa com a oferta. Por que você faria isso? Não é sua responsabilidade. Por 3 razões. Primeiro, porque é a coisa certa a fazer. Segundo, porque não quero o meu nome ou o da minha família arrastado por um escândalo público. E terceiro, porque, apesar de tudo, eu ainda me importo com Beatriz, mesmo sabendo que nosso casamento provavelmente acabou. Pensei por alguns momentos. E o que aconteceria com Beatriz? Isso seria entre ela e eu, mas posso lhe garantir que ela não sairá impune. Eu assenti lentamente. Eu aceito sua oferta, Renato, mas com uma condição. Qual? Eu quero que Beatriz ouça da sua boca que você sabe de tudo. Quero que ela saiba que suas mentiras foram descobertas, não por vingança, mas porque ela precisa finalmente enfrentar as consequências de suas ações se algum dia tiver chance de mudar. Renato hesitou, depois assentiu. Isso é justo. Podemos fazer isso hoje à noite na minha casa. Nossa casa, por enquanto. Quando cheguei à mansão naquela noite, a cena que encontrei não era o que eu esperava. Beatriz estava sentada no sofá da sala, os olhos vermelhos e inchados, claramente havia estado chorando. Renato estava de pé perto da janela, rígido e distante. E, para minha surpresa, João estava lá também, sentado em uma poltrona no canto. Mãe, Beatriz disse ao me ver. Sua voz estava quebrada. O que você fez? Eu não fiz nada além de expor a verdade, Beatriz. Verdade que deveria ter vindo à tona há muito tempo. Renato se aproximou, sua postura rígida traindo sua raiva contida. Eu contei tudo a ela. Sobre o dinheiro do pai dela, sobre as mentiras sobre você, sobre o dinheiro que ela conseguiu de mim com base nessas mentiras. E eu contei sobre os documentos que encontrei, João acrescentou, sobre o plano dela de te declarar incompetente. Beatriz olhou para cada um de nós, sua expressão passando rapidamente de choque para raiva, para desespero. Vocês não entendem, ela disse finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Eu merecia aquele dinheiro. Eu passei anos sendo a filha perfeita, a aluna perfeita, fazendo tudo certo enquanto você chorava pelo papai. Eu cuidei de tudo quando ele morreu porque você estava ocupada demais com sua dor. E quando encontrei aquela conta, pensei, finalmente algo só para mim. Aquele dinheiro não era seu para pegar, Beatriz, eu disse calmamente. Era meu e do seu pai. Dinheiro que ele tinha guardado para nosso futuro juntos. E quanto ao meu futuro? Ela gritou, subitamente enfurecida. Você sempre me disse para ser independente, para construir minha própria vida. Foi exatamente o que eu fiz. Roubar não é ser independente, Renato disse friamente. Mentir e manipular não é construir uma vida. É destruir a vida dos outros. Beatriz se virou para ele, seus olhos implorando. Renato, por favor. Você não entende. Eu tive que fazer isso. Eu precisava me proteger. Se proteger do quê, Beatriz? De uma mãe que te amava? De um marido que confiava em você? De um filho que admirava você? A voz dele estava cheia de desprezo. Você traiu todos nós. Eu observei minha filha desmoronar diante dos meus olhos, décadas de mentiras finalmente desabando sobre ela como um castelo de cartas. Por um momento, senti uma pontada de compaixão,
mas ela rapidamente se transformou em resolução. Beatriz, eu disse, minha voz firme, Renato concordou em devolver o dinheiro que você roubou do seu pai. Em troca, eu não vou apresentar acusações criminais contra você. Você não vai para a cadeia. Mas isso não significa que não haverá consequências. Que consequências? Ela sussurrou. Isso depende de você, eu respondi. Depende se você está disposta a finalmente assumir a responsabilidade por suas ações. 6 meses depois daquela noite fatídica, eu estava sentada no meu novo apartamento, tomando café e observando a luz do sol filtrar através das cortinas de renda. Eu não vivia mais na casa onde tinha criado Beatriz. Eu a tinha vendido e me mudado para um lugar menor, mas mais tranquilo, em um bairro onde ninguém conhecia minha história e onde eu podia começar de novo. A campainha tocou exatamente às 10 da manhã. Era João, como em todos os sábados nos últimos meses, mas desta vez ele trazia notícias. Vovó, ele disse sentando-se no sofá com uma expressão que misturava alívio e tristeza. Os papéis do divórcio da mamãe foram finalizados ontem. Como ela está? Não muito bem. O Renato ficou com a casa, é claro. Era dele antes do casamento, e ela teve que devolver os 250 mil que ele tinha emprestado para a suposta terapia. E o dinheiro do vovô, ela devolveu os 3 milhões completos como prometido. João pausou. Ela teve que vender o carro dela e penhorar quase todas as joias para conseguir contribuir com o pagamento, embora o Renato tenha coberto a maior parte. Eu não senti satisfação ao ouvir isso, mas também não senti culpa. Beatriz havia tomado decisões e agora estava vivendo as consequências. Onde ela está morando agora? Em um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Ela está trabalhando como assistente administrativa em um escritório. Nada glamuroso. João me olhou cuidadosamente. Ela pergunta por você o tempo todo. E o que você diz a ela? Eu digo a verdade, que a senhora está bem, que a senhora está em paz e que a senhora não quer ter contato com ela. Eu assenti. Era a verdade. Depois de tudo o que havia acontecido, eu não tinha desejo de reconciliação. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Sabe o que é o mais estranho, João? Eu disse, levantando-me para servir mais café. Que eu me sinto mais feliz agora do que em anos. Antes, eu sempre estava preocupada com a Beatriz, sempre tentando entender por que ela me tratava com tanta frieza, sempre me perguntando o que eu tinha feito de errado como mãe. Agora eu sei que não fiz nada de errado. Eu simplesmente criei alguém que escolheu ser cruel. João assentiu. E sabe o que é o melhor de tudo isso? O quê? Que agora eu tenho uma avó que é realmente feliz. Antes, a senhora sempre parecia triste quando a mamãe não estava sendo legal com a senhora. Agora a senhora é diferente, mais forte. Ele estava certo. Os últimos meses tinham sido uma revelação. Sem a pressão constante de tentar ganhar o amor de Beatriz, eu tinha redescoberto quem eu realmente era. Eu tinha começado a ter aulas de pintura no centro comunitário, tinha feito novas amigas. Eu tinha até começado a sair ocasionalmente com Alberto, um viúvo gentil que conheci na biblioteca. Sabe o que eu fiz ontem? Perguntei a João. O quê? Eu fui visitar o túmulo do seu avô pela primeira vez desde que descobri sobre o dinheiro roubado. Como a senhora se sentiu? Eu contei tudo a ele. Eu disse a ele que eu tinha recuperado o dinheiro que ele tinha guardado para nós e que agora está em uma conta para você. Eu disse a ele que eu tinha encontrado a paz. Eu parei, lembrando da sensação de calma que eu tinha sentido no cemitério. E eu pedi perdão a ele. Perdão? Por quê? Por ter criado uma filha que o desonrou, roubando o último presente dele para mim. João se levantou e me abraçou. Vovó, a senhora não tem culpa das decisões da mamãe. Eu sei, mas eu precisava dizer a ele. Ficamos em silêncio por um momento, cada um perdido em nossos pensamentos. Então João falou novamente. Sabe o que a mamãe me disse da última vez que eu falei com ela? O quê? Que agora ela entende por que a senhora a tirou do testamento.
Ela disse que se fosse ela, provavelmente teria feito o mesmo. Sério? Sim. Eu acho que ela finalmente está se dando conta do que perdeu. Não apenas o dinheiro, mas a nós, a família de verdade. E como você se sente a respeito? João suspirou. Triste por ela, mas não culpado. Ela escolheu o caminho dela e eu escolhi o meu. Eu escolhi ficar com a senhora. E eu sou muito grata por isso. Naquela tarde, depois que João foi embora, eu me sentei em meu pequeno, mas ensolarado balcão, olhando para o parque onde as crianças brincavam e as famílias faziam piquenique. Era uma vista simples, mas me enchia de uma paz que eu não sentia há anos. Meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Alô? Senhora Martins, é o Renato Silva. Eu me endireitei na cadeira. Eu não tinha falado com ele desde a noite da confrontação, meses atrás. Olá, Renato. Como você está? Eu estou bem, obrigado. Eu liguei porque eu queria que a senhora soubesse que a Beatriz finalmente me contou a verdade sobre tudo. Sim? Sobre o casamento, sobre o dinheiro do pai dela, sobre as mentiras que ela me contou sobre a senhora. Tudo. E como você se sente a respeito? Furioso, traído, mas também aliviado por estar fora daquele relacionamento. Ele fez uma pausa. Senhora. Martins, eu quero que a senhora saiba que lamento profundamente ter acreditado naquelas histórias sobre a senhora. Eu deveria ter conhecido a mulher que tinha criado o João, mas fiz julgamentos rápidos. Renato, você não tinha como saber que ela estava mentindo. Talvez não, mas ainda assim eu peço desculpas e eu quero que a senhora saiba de algo mais. O quê? A Beatriz está vendo um terapeuta agora. Eu acho que ela finalmente está começando a entender o dano que ela causou. Não estou dizendo que isso apaga o que ela fez, mas pensei que a senhora gostaria de saber que ela está tentando mudar. Fico feliz em saber disso. Eu espero que ela encontre a paz consigo mesma. E a senhora? Encontrou a paz? Olhei ao redor do meu pequeno apartamento, cheio de novas plantas e livros que eu finalmente tinha tempo para ler, com fotos de João e eu sorrindo, sem uma única imagem de Beatriz. Sim, eu disse com total honestidade. Eu acho que sim. Fico feliz. A senhora merece ser feliz. Depois de desligar, eu fiquei sentada em silêncio por um longo tempo. Não havia vitória no que havia acontecido. Não havia sensação de vingança cumprida. Havia apenas uma profunda e abrangente sensação de liberdade. Pela primeira vez em décadas, minha vida me pertencia completamente. Ela não era definida pelas expectativas ou manipulações de Beatriz. Não era consumida pela necessidade de ganhar o amor ou a aprovação dela. Era simplesmente minha. 1 ano se passou desde aquela ligação de Renato. Hoje é meu aniversário de 63 anos e pela primeira vez em muito tempo eu estou realmente ansiosa para comemorar. Não vai ser nada extravagante, apenas um jantar tranquilo com João, alguns amigos que fiz nas aulas de pintura e Alberto, que agora é uma presença constante em minha vida. O sol está se pondo quando a campainha toca. É mais cedo do que eu esperava. Os convidados só deveriam chegar às 19 horas e ainda são 18 horas. Quando abro a porta, meu coração para por um instante. Beatriz está parada na minha soleira, segurando um pequeno embrulho nas mãos. Ela está diferente do que eu me lembrava. Mais magra, sem as joias caras, o cabelo mais natural, menos maquiagem. Mas o mais surpreendente é a expressão em seus olhos. A arrogância, a frieza que eu tinha visto no último ano, tudo isso desapareceu. Em seu lugar, há algo que eu não via desde que ela era criança. Vulnerabilidade. Mãe, ela diz, sua voz baixa. Eu sei que não fui convidada, e eu vou embora se você quiser, mas eu não podia deixar seu aniversário passar sem te dar isso. Ela estende o embrulho para mim. Por um momento, fico paralisada, incapaz de me mover. Então, lentamente, eu o aceito. Posso entrar? Só por 1 minuto. Hesito, mas finalmente abro a porta um pouco mais. 5 minutos, Beatriz.
Ela entra timidamente, tão diferente da mulher confiante que havia invadido minha vida e depois a descartado como lixo. Vamos para a sala, onde eu finalmente abro o embrulho. É um álbum de fotos, mas não um novo. É o antigo, aquele que eu achava que tinha perdido na mudança. O álbum com todas as fotos da infância de Beatriz. Onde você encontrou isso? Pergunto folheando as páginas. Eu o peguei, ela admite. Na última vez que fui à sua casa antiga, antes de você se mudar, eu não queria perder essas memórias. Continuo virando as páginas até chegar à última. Lá, onde antes não havia nada, existe agora uma única foto nova. É uma foto atual de Beatriz, sentada em um banco de parque, olhando diretamente para a câmera com uma expressão séria. Vire, ela diz suavemente. No verso da foto, ela escreveu uma única frase. Eu sinto muito, de verdade. Olho para minha filha, esta estranha que me causou tanta dor, e pela primeira vez não sinto raiva ou mágoa. Sinto apenas uma profunda tristeza pelo que poderia ter sido. Beatriz? Não, mãe. Você não precisa dizer nada. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que provavelmente nunca vai me perdoar, e eu entendo. Eu só queria que você soubesse que estou fazendo terapia, que estou tentando entender por que eu fiz o que fiz, por que eu me tornei a pessoa que me tornei. Ela respira fundo. E a resposta é complicada, mas no fundo eu acho que eu sempre tive medo. Medo do quê? De ser como você. De trabalhar duro toda a minha vida e ainda assim nunca ter o suficiente. De amar alguém como você, amou o papai e depois perdê-lo. De sacrificar tudo pelos outros e ser esquecida. Suas palavras me atingem como um raio. Por todos esses anos, eu pensei que estava dando a Beatriz um exemplo de força e determinação. Mas para ela, eu tinha sido um exemplo de sacrifício e perda. Então, eu comecei a construir muros, a acreditar que só o dinheiro e o status poderiam me proteger. E quanto mais eu investia nessa ideia, mais eu precisava justificar minhas ações. Foi por isso que eu comecei a mentir, a manipular, a roubar, para provar para mim mesma que eu estava certa, que o caminho que eu tinha escolhido era o único possível. Ela enxuga uma lágrima. Eu sei que não é uma desculpa. Nada justifica o que eu fiz com você, com o papai, com o João, com o Renato. Eu só queria que você entendesse que eu não sou um monstro. Eu sou apenas quebrada. Olho para minha filha, realmente olho para ela, talvez pela primeira vez em anos. E vejo não a mulher calculista que me excluiu do seu casamento, mas a menina que chorou por semanas depois que o pai morreu, a adolescente que estudava até tarde porque queria fazer faculdade, a jovem que sonhava com uma vida diferente da minha. Eu não te odeio, Beatriz, eu digo finalmente. Eu só queria te entender. Eu sei, e eu espero que um dia você possa. Ficamos em silêncio por alguns momentos, o peso de anos de dor e ressentimento lentamente se dissolvendo em algo diferente. Não em perdão, ainda não, mas talvez em compreensão. João vai chegar logo, eu digo eventualmente. Beatriz assente, levantando-se. Eu vou indo então. Obrigada por me receber, mesmo que por pouco tempo. Quando ela chega à porta, eu a chamo. Beatriz? Ela se vira. Sim? Talvez. Talvez possamos tomar um café algum dia, para conversar. Um pequeno sorriso, o primeiro genuíno que vejo em seu rosto em anos, ilumina seus olhos. Eu gostaria disso, mãe. Depois que ela sai, volto para o álbum de fotos, passando os dedos sobre as imagens de uma vida compartilhada. Não sei se algum dia seremos capazes de reconstruir o que foi destruído. Não sei se posso confiar nela novamente, mas talvez, apenas talvez, possamos construir algo novo. Algo baseado não em obrigação ou expectativa, mas em escolha. À noite, quando todos os meus convidados chegam, eu sinto uma alegria tranquila me preencher. Olho para João, que está ajudando Alberto a servir as bebidas, para minhas novas amigas que trouxeram presentes simples, mas sinceros, para o pequeno apartamento que agora é verdadeiramente um lar. E eu percebo que, aos 63 anos, finalmente encontrei a liberdade.
não a liberdade do passado. O passado sempre estará lá, com suas alegrias e suas dores, suas vitórias e suas traições. Mas a liberdade para escolher o futuro, para decidir quem quero ser, como quero viver, quem quero ter em minha vida. Fecho os olhos por um momento e faço um pedido silencioso, não para esquecer, não para voltar atrás, mas para seguir em frente, com sabedoria, com coragem e, acima de tudo, com a verdade, porque no final é só isso que realmente importa, a verdade que nos liberta, mesmo quando dói, o amor que permanece, mesmo quando traído, e a força que encontramos não apesar das nossas feridas, mas através delas. E essa, eu finalmente entendo, é a maior herança que posso deixar. Não dinheiro ou propriedades, mas o exemplo de uma mulher que aos 63 anos teve a coragem de começar de novo. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.